Bonjour a tu, seja muito bem-vindo, né? Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, né? Ressuscitado depois de tanto tempo inativo, agora numa nova fase, com o objetivo de trazer conteúdo que vai ajudar principalmente os clientes atuais e futuros da minha empresa Magnus. Então, hoje, como vocês já viram, nosso tema é falar de planejamento estratégico. Então, eu vou ser muito objetivo, honrando a sua atenção. Eu sei que seu tempo é escasso, mas vai ser produtivo o que nós vamos falar aqui. E basicamente a base do que eu vou dizer tem muito a ver com cursos que eu fiz presenciais, online, cursos, experiências, são pelo menos aí nos últimos 5 anos, todo ano fazendo um planejamento detalhado da empresa. Não é muito, mas é uma experiência suficiente para poder trazer uma base para vocês. Em 5 anos fazendo a mesma coisa, né? E depois o ano inteiro executando em cima daquele plano, traz um pouquinho de estofo, né, para a gente poder trazer esse conteúdo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria trazer é uma frase que eu ouvi muitos anos atrás, que ela diz o seguinte: quem falha em planejar, planeja falhar. Ou seja, se a gente consegue crescer, ter resultado sem fazer um plano, fazendo um plano você chega mais longe. Então, basicamente o plano nada mais é do que você falar, cara, eu vou sair daqui e vou chegar lá dessa forma em tanto tempo. Tá? E para a grande maioria das empresas que eu estou falando aqui, um plano anual ele já é muito bacana. Se você for pesquisar sobre o tema, você vai encontrar que muita gente começa planejamento estratégico dando um passo para trás, refletindo assim, cara, o que eu quero da minha vida para 10, 20, 30 anos, o que eu quero para minha empresa no longuíssimo prazo, é uma empresa que eu quero vender, é uma empresa que eu quero suceder, é uma empresa que eu quero, enfim, as pessoas pensam muito nisso, mas eu quero simplificar aqui e trazer um pouco mais prático, não que isso não tenha valor, isso tem muito valor, mas é uma discussão para um outro momento. O objetivo aqui é conduzir vocês em alguns passos para vocês realizarem o de vocês, tá? Então, vamos começar com o seguinte, né? O primeiro passo do bom planejamento estratégico é você puxar os seus dados. Então, o que a gente costuma fazer? Você pega ali e faz uma análise SWOT, né? Você pega uma folha de papel, basicamente você pode pegar uma folha mesmo assim, e você faz como se fosse um sinal de mais, né? Uma cruz, e aí você coloca no canto esquerdo as suas forças e no canto direito, aliás, esquerdo as suas fraquezas, no canto direito as suas forças. Embaixo você coloca as ameaças que seu negócio tem e as oportunidades, ou seja, você vai analisar duas coisas: o que você tem bom internamente, o que você tem fraco internamente, e o que tem bom externamente e o que tem fraco externamente. Então, você vai fazer uma cruz, você vai colocar ameaças, fraquezas, forças, ameaças e oportunidades. E você vai listar quais ameaças que nós temos para 2026. Temos o MetaX ficando mais caro, temos eleição, temos Copa do Mundo, temos mais feriados, temos várias coisas, né? Então, você vai listar essas ameaças. Aí você pensa assim, ok, se eu já sei que isso vai acontecer, já sei que tem essas ameaças, como que eu planejo a minha agenda? Qual mês que eu quero faturar mais? Qual mês que eu sei que vai ser mais fraco? Com base no meu histórico e também nesses eventos. Se Copa do Mundo é um evento que prejudica o seu negócio, pra gente prejudica um pouco, cara, eu sei que naquele mês vai ser mais fraco, então como que eu vou compensar um mês antes ou um mês depois? Principalmente um mês depois, né? Então, saber calcular a agenda, o ano, é muito importante. Então você vai listar as ameaças externas no cenário, você vai ameaçar as oportunidades. Cara, oportunidade, tem um público X que eu poderia começar a atender e que eu não atendo hoje e eu posso cobrar um pouco mais caro, porque é um público que consegue investir mais. Existe a oportunidade de eu, implementar o CRM X para isso. Existe a oportunidade de eu fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Existe tal parceria que eu posso fazer, existe tal, enfim. Então, você vai listar as oportunidades externas. E aí você vai falar quais são as forças internas. O que são as forças internas? É aquele que é o seu diferencial. Por que o cliente escolhe você? A estratégia nada mais é do que uma teoria para ganhar o jogo. Então assim, por que você vai ganhar o jogo no seu concorrente? Por que o seu cliente vai escolher você? No meu caso, por que o nosso cliente nos escolhe? Porque a gente tem um portfólio de soluções mais extenso e porque a gente tem muito case, né? Então são assim, muitos cases, inclusive nos segmentos deles. Então eu consigo mostrar excelentes landing pages, excelentes criativos, excelentes resultados, excelentes depoimentos. Eu consigo mostrar muito case que a gente tem em cada segmento dos clientes que vêm conversar com a gente. Isso faz com que ele fale, cara, eu vou fechar com eles porque eles têm uma equipe robusta, tem bastante case e, além de tempo de estrada, né, quase 10 anos de experiência, tem o quesito de um portfólio. Então eles vão conseguir me atender aqui, na hora que der certo, eu vou precisar disso, eles vão conseguir me atender, depois daquilo, eles vão conseguir me atender, depois daquilo. Então é uma equipe que consegue suportar o meu crescimento, né, apoiar o meu crescimento em várias etapas, no quesito marketing e vendas. Então essa é a minha teoria para ganhar o jogo. Tá? Agora, qual que é a sua? Qual que é a teoria do seu negócio? Né? Como que você vai ganhar o jogo? É por portfólio de produto? É por qualidade? É por sabor? Se for produto comestível, por exemplo? É por branding? É por influenciadores? É por mais investimento? Tem muita empresa que a teoria para ganhar o jogo, olha que interessante, é o financeiro.
Porque se você for mais inteligente financeiramente, você consegue comprar mais barato, você consegue melhorar sua margem de contribuição, seu CAC, seu LTV, você consegue pegar dinheiro emprestado, muito dinheiro emprestado, porque você consegue rentabilizar esse retorno acima da inflação, acima de uma renda fixa. Então você consegue fazer parcelamentos melhores, formas de pagamento melhor. Então entender bem de financeiro pode ser um puta diferencial, né? A estratégia para você ganhar o jogo. Então tem várias estratégias que você pode usar. Vai ser tecnologia, vai ser em produto, vai ser em pessoas, vai ser em marketing, né? Vai ser em collabs, vai ser... E o que vai ser? Tá? Então, mas devaguei um pouco aqui. Primeiro, só quis definir o que é estratégia, né? Que é essa teoria para ganhar o jogo, e aí você tem que ter. Por que você vai ganhar o jogo, né? Então tem um pouco disso. Aí agora, no sentido de... Você vai listar os seus pontos fortes, que envolvem muito a sua estratégia, envolve a sua marca, envolve as coisas internas que você tem que são muito positivas. E as fraquezas, onde que não está legal? Cara, é na minha tecnologia, no meu pós-venda, é no meu marketing, é na minha... Então você vai listar isso daí. Então a primeira coisa é você ter uma clareza de como é que está o seu cenário. Cara, o que eu tenho de força, o que eu tenho de fraqueza, o que existe de oportunidade no meu setor, de ameaça no meu setor. Então você tem que ter essa visão, tanto interna quanto externa do seu segmento e do contexto que você está inserido, na sua região, se você é um negócio regional, no seu mercado, se você é um mercado nacional ou global, beleza? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você definir, você ter os seus dados em mãos. Então você vai ter que puxar, cara, qual foi o meu lucro apurado desse mês? Tanto o lucro contábil, mas principalmente o lucro caixa. Quanto entrou nas minhas contas e quanto que saiu? Então, qual foi o meu lucro caixa? Quanto foram as minhas vendas totais? Né, faturamento, receita, quanto foi minha receita, porque receita é quanto entra no caixa, faturamento é quanto você vende. Então, qual foi o meu faturamento, qual foi a minha receita, qual foi o meu lucro, né? Quais meses eu fui mais forte? Poxa, tem 2, 3 meses que eu sou mais forte, poxa, tem 2, 3 meses que eu sou mais fraco. Quais são os seus melhores meses? Né? Então, assim, qual foi o aumento? Isso é uma métricas super legais. Qual foi o aumento do meu ticket médio? Então, vamos supor que você fez 10 vendas em janeiro de 2024 e aí você fez 10 vendas em janeiro de 2025. Só que de um ano para o outro você aumentou seu faturamento em 10%. Então você vai calcular, vamos supor que você faturou 100 mil reais, por exemplo, com 10 vendas. Então seu ticket médio foi 10 mil reais em janeiro de 2024. Vamos supor que em 2025 você faturou 150 com as mesmas 10 vendas. Então você vai dividir 150 dividido por 10, então você vai encontrar o seu ticket médio. Por exemplo, 15 mil reais. Opa, então meu ticket médio aumentou 50%, por exemplo. Então, saber qual foi o aumento do seu ticket médio de um ano para o outro. Porque se o seu ticket médio cresceu menos do que a inflação, você já tem aí uma ideia. Pô, cara, tô ferrado, tipo, tô com um problema, né? Eu tô trabalhando e tô perdendo valor, né? Ah, não, peraí, meu ticket médio reduziu, mas, cara, eu escalei muito quantidade, beleza? Ah, não, meu ticket médio reduziu, mas eu sei que até tal ponto eu posso chegar porque eu tô comprando muito cliente que eu vou rentabilizar lá na frente, ok? Ah, meu ticket médio diminuiu, mas é porque eu estou abrindo um mercado que eu não tinha antes, para que eu possa ganhar espaço lá e os meus concorrentes não estão olhando, ok? Ah, mas é porque eu estou virando meu negócio com outro tipo de produto que eu ganho mais na recorrência do que no one time, beleza? Ah, mas você tem que saber o que está acontecendo, tá? Então, qual foi o seu lucro anual, semestral, trimestral e mensal? Qual foi a sua venda anual, semestral, trimestral e mensal? Qual foi o seu aumento de ticket médio? Qual foi o seu custo com a equipe? Quantos por cento da sua receita vai para a equipe? Quantos por cento das suas vendas vem de tal produto, de tal solução? Quantos por cento vem de outra? Quantos por cento vem de tal vendedor? Quantos por cento vem de indicação? Quantos por cento vem de tráfego pago? Quantos por cento vem de prospecção? Quantos por cento vem de recompra, de renovação, de cross-sell, vender outras coisas para quem já é seu cliente? Então, você vai ter que analisar esses dados, beleza? Então, começa daí. Ok? Então, primeiro, fazer um SWOT, análise SWOT, ou seja, analisar suas forças internas, fraquezas internas, oportunidades e ameaças. Feito isso, você vai analisar como são os seus números, dei aqui alguns exemplos, venda, lucro, receita, né? Aumento de ticket médio, quantos por cento da sua receita é gasta com equipe, quantos por cento é gasta com imposto, quantos por cento é gasta com anúncio, com marketing, quantos por cento é gasta com desenvolvimento, enfim, com estrutura, né? Então você vai analisar o que compõe os seus custos, certo? Você vai analisar essa questão de qual foi o seu produto que trouxe mais ticket, né? O que deu certo, o que não deu, quais vendedores trouxeram mais, quais canais de venda trouxeram mais. Então, feita essa análise dos seus dados, pô, Gabriel, é muito difícil, não tem esses dados. Então você está lascado, porque sem dados vai ser difícil você projetar o próximo ano. Dá para você ter uma estimativa, não é que não dá para fazer sem eles, mas é muito inferior, tá? Então, basicamente isso. Então, esses são os 2 primeiros passos, beleza? Aí, a partir disso, você vai fazer o seguinte. Muito bem, então agora que você já tem os seus números, você sabe como foi o seu ano de 2025 e o ideal seria você ter isso bonitinho
25, 24, 23, 22, 21, né? Então, quando eu fiz meu planejamento lá em 2021 para 2022, a primeira coisa foi analisar os dados de 2021. Quando eu fiz 2022, analisei e assim por diante. 2023, analisei os de 22. 2024, analisei os de 2023 e de 22. Então, é bom você saber de onde você vem, né? Para você poder projetar. Então, ok. Você tem esses números, você já fez, você já entendeu, cara, o que você tem de força, o que você tem de fraqueza, o que tem de oportunidade no ano que vem, o que tem de ameaça, você já sabe os seus números, ok. Agora você vai começar a olhar o seguinte, primeira meta, primeira coisa, meta de lucro, tá? Porque se a sua empresa não estiver dando lucro, isso é um grande problema. A menos que você esteja intencionalmente não dando lucro para você crescer muito mais rápido, durante um período, por uma estratégia maior, que quase sempre não é o caso, cara, a primeira coisa que você tem que se preocupar é, cara, por que eu não estou dando lucro? Então assim, primeira meta que você tem que ter é meta de lucro, tá? Então, quantos por cento do seu lucro tem que crescer de um ano para o outro? Isso varia absurdamente de negócio para negócio, tá? Eu sugiro que o seu crescimento de um ano para o outro, a menos que seja de uma empresa, de novo, estou falando aqui para principalmente as pessoas que eu sei que são clientes atuais ou futuros da Magnus, né? Então, levando em conta aqui o tamanho dos nossos clientes. Então, claro, tem clientes nossos que têm quase 1000 funcionários, tem clientes que têm 1 ou 2. Então, mas o que eu quero dizer é que para a maioria das pessoas, você tem que ter um crescimento de lucro de um ano para o outro, pelo menos o dobro da inflação. Então, se a inflação está aí 5%, 6%, o ideal é você crescer o seu lucro pelo menos 10% de um ano para o outro. Tá? E é possível fazer uma projeção para aumentar 20%, 30%, 50%, 100% do lucro de um ano para o outro. Tem um livro muito legal que eu li uns anos atrás, não sei se ele está aqui, que ele fala sobre exatamente isso. Quais estratégias você pode estar ali na outra estante? Chama Dobre Seus Lucros, do Bob Fisher. Né? É um livro muito legal, que ele fala sobre isso, como você pode aumentar bastante o seu lucro com várias estratégias. Acho que são 70 e poucas estratégias. Né? Então, a primeira coisa é meta de lucro. Então, qual foi o seu lucro? Vamos supor que o seu lucro apurado foi R$1 milhão em 2025. Legal. Vamos colocar a meta de subir para 1.200? Vamos. Beleza. Então, você coloca a sua meta ali de subir, né, para o ano que vem. Feita a meta de lucro, aí você fala, quanto que eu tenho que faturar para dar esse lucro? E, para eu faturar isso, a minha margem, 10%, 20%, 30%, vai se manter igual? Geralmente, quanto mais sobe o faturamento, mais diminui a margem. Geralmente. Em alguns negócios, não. Quando você sobe o faturamento, você sobe também a margem, porque a base do seu custo é fixo. Então, se você sobe muito o faturamento, você dilui mais o custo fixo, ok. Mas, em muitos casos, você precisa, de fato, entender um pouco disso. Aí como é que você vai olhar? Qual foi a sua margem em 2025, 24, 23, 22? Ah, minha margem se comporta mais ou menos assim. Então se eu subir tanto, eu consigo prever mais ou menos uma margem nesse range aqui. Show de bola. Aí você faz um crescimento projetado. De novo, vai variar muito. Se você olha a sua taxa de crescimento dos últimos anos, você fala assim, tem alguma coisa muito diferente para esse próximo ano? Cara, vai entrar um puta sócio, eu vou fazer alguma coisa muito especial? Se não for, cara, você vai crescer um pouco parecido com o que você cresceu antes. De preferência um pouco mais, mas é um ano mais difícil também. Não é um ano para você inventar a roda, é um ano para você ser mais, assim, tem que ser corajoso sempre, tem que fazer investimento bastante sempre, mas, assim, como é que eu vou te dizer? Não vou dizer pé no chão, porque para voar não dá para ter pé no chão, mas estou dizendo assim, ser muito racional, né? Acho que esse é um ano de ser muito racional, mais ainda que os anteriores. Então, 2026 no caso, né? Então, feito isso, você tem meta de lucro, meta de vendas, que é a meta de faturamento. Meta de faturamento anual. Vamos supor que você colocou ali de crescer 50% no ano que vem. Beleza. Aí você tem que analisar o seguinte. Nesse ano, quantos por cento da sua receita veio no primeiro semestre e quantos por cento veio no segundo semestre? É muito parecido ou não? No segundo semestre você cresce muito mais. Ou inverso. Primeiro semestre é muito forte, segundo semestre é muito fraco. Aí vamos supor que de 100% da receita que você fez esse ano, 70% veio no primeiro semestre e 30% no segundo. Ok, isso é preocupante, deveria ser um pouco mais natural, mas considerando que se você é uma empresa que cresce muito, provavelmente foi pouquinho no primeiro semestre e no segundo cresceu muito. Agora, o que é interessante perceber? Ok, analisou esses dados, você acha que vai continuar assim no ano que vem? Se for, então você tem que calcular, cara, vamos supor que você quer faturar 10 milhões ou 5 milhões, ou enfim, divide isso ao longo dos meses. Quais foram os seus meses mais fortes? Para mim o mês mais forte é julho, novembro, setembro e abril, beleza. Então eu vou colocar uma meta, quantos por cento nesses meses eu costumo faturar mais que nos outros? Vamos supor que 50%, então eu vou colocar a meta
40%, 50%, 60% a mais nesses meses, ou que é um mês ele é mais longo, ou que tem menos feriados, ou é um mês que tem muita renovação de contrato, no meu caso, ou é um mês que tem algum tipo de promoção. Então você tem que analisar, você tem que saber, conhecer o calendário, conhecer mês a mês. Pô, esse é um mês mais interessante para mim, então eu vou colocar uma meta maior. Esse mês é mais fraco, sei lá, fevereiro, dezembro, às vezes janeiro, né, junho, né? Então, pô, esses são os meses mais fracos, deixa eu colocar a meta mais baixa. E aí você vai diluindo dessa forma, beleza? Então, para recapitular, primeira coisa, você vai analisar SWOT, né? Ou seja, você vai fazer análise. Cara, o que eu tenho de fraqueza interior, o que eu tenho de força interior. Entender onde você é forte, o que você não é importante para você montar sua estratégia. Segundo, o que tem de oportunidade, o que tem de ameaça no cenário externo. Terceiro, quais são os meus números consolidados de 2025, de 24, 23, 22, 21, até onde você poder puxar. Ok, com esses números, qual que é a minha meta de lucro para o próximo ano? Qual que é a minha meta de vendas para o próximo ano? Qual que é a minha meta de lucro e de vendas para o primeiro semestre e segundo semestre? E para o primeiro tri, segundo tri, terceiro tri, quarto tri. E por mês, qual que é a minha meta de vendas e de caixa e de lucro nesses meses? Porque uma coisa é venda, outra coisa é caixa, né? Uma coisa é você vender, mas vendeu parcelado, vendeu com o cara poder te pagar daqui a muito tempo. Então assim, uma coisa é vendas, outra coisa é caixa, outra coisa é lucro. Vender não é receber, receber não é lucrar, beleza? Frase que eu aprendi lá com o Conrado Adolfo. Então, basicamente isso tem que ser levado em consideração, ok? Fez a sua meta de lucro, de vendas, de receita, agora você vai analisar, muito bem, como que você bate essa meta? Aí você vai pegar, eu gosto muito de pegar prancheta, e aí eu saio escrevendo, cara, como eu vou bater meta X? E começo a pensar e falar com a equipe, cara, tal ideia, coisa que eu vou fazer no marketing, coisa que eu vou fazer comercial, listou um monte de ideia, como que eu vou bater nisso? Show de bola, listei um monte de iniciativa que eu posso fazer. Guarda isso, aí agora você pensa assim, quais são as iniciativas em geral que eu preciso fazer no ano que vem para que eu não só bata a meta que eu tenho de lucro, de receita, de caixa, como também eu desenvolva o meu negócio. Porque não basta só você bater meta, você tem que cuidar de NPS, satisfação de cliente, renovação, contratação, promoção, você tem que cuidar do brand da marca, você tem que cuidar de imposto, tributo, jurídico. Então, além das metas centrais, caixa, vendas e lucro, você tem que desenvolver o negócio para que ele tenha vantagem competitiva. Então, contratação, treinamento de equipe, etc. e tal. Então, você vai começar a colocar todas as iniciativas que tem que fazer. Pô, preciso atualizar meu site, pô, preciso lançar um produto novo, pô, preciso demitir tal pessoa, eu preciso trocar esse setor, eu preciso comprar tal tecnologia, eu preciso fazer viagem X, aí você vai listando as iniciativas. O ideal seria listar, cara, 10 iniciativas, 12 iniciativas, 8, assim, pensando num cenário perfeito, 5, 3, 5. Na maioria das empresas, se você executar bem 3 ou 5 coisas, já vai fazer diferença. Vamos supor, no ano você começou a rodar tráfego pago, você não rodava antes, você começou a produzir conteúdo, não produzia antes, você mudou o seu CRM, implementou um CRM novo, você lançou um novo produto e, cara, só isso aqui já muda o jogo pra cacete. Entendeu? Então, assim, às vezes você não precisa ter 15 iniciativas. Você pode até listar 15, mas tendo clareza, cara, as principais, as primárias, são essas 3, essas 4, essas 5, e aí você tem outras 20 que são bacanas, mas que às vezes são até mais simples, é só você tentar e fazer. Aí, beleza. Então, primeira coisa, análise interna e externa. Segundo, entender os números. Terceiro, colocar a meta, né, de vendas, lucro, caixa, anual, semestral, trimestral, mensal, levando em conta os meses que você é mais forte de acordo com o seu histórico. Depois você vai listar como que você vai bater essa meta. Então, são iniciativas puramente financeiras e comerciais e de marketing, né, para você bater a meta de faturamento e tal que você quis. Aí, depois você vai colocar iniciativas gerais da empresa, tá? Iniciativas que tem a ver com gestão, produto, coisas importantes para o seu negócio. Eu vou fazer tal especialização, vou comprar tal tecnologia, beleza? Então, feito isso, aí você tem o seguinte, vou até pegar minha colinha aqui, definiu meta de vendas, meta de lucro, definiu as iniciativas, aí você vai fazer o seguinte, orçamento. Cara, para eu bater isso aqui, quanto que eu vou gastar? Vou dar um exemplo prático. Eu sei que eu gasto praticamente metade da minha receita com equipe. Eu sou uma empresa de serviço, eu vendo pessoas, no sentido trabalho das pessoas, né? Então, se eu sei que eu vou gastar com equipe, se eu gasto 40% do meu orçamento com equipe em média, beleza, vamos prever o seguinte, que eu preciso reajustar no que vem para a inflação, pelo menos vou gastar 10% a mais, seja com contratação, seja com reajuste, seja com promoção ou reajuste, então 10% a mais, ok.
E pessoas que eu vou ter que contratar para bater minha meta? Cara, com base no histórico aqui de produtividade das pessoas, tal, bem que tem a IA, a tecnologia te ajuda, tem que levar em consideração, mas vamos projetar aqui mais 10%. Então, eu vou gastar 20% a mais ou 25% a mais do que eu gasto hoje com a equipe. É isso? Então, quer dizer, se eu gastar esses 10, 20% a mais, quantos por cento isso vai ser do faturamento da minha meta? Então, você tem que ter um orçamento. Orçamento de equipe, orçamento de marketing. Cara, quanto eu gasto em tráfego pago? Para eu chegar lá, quanto eu tenho que investir? Beleza, tanto. Esse ano a gente investiu aí 570 mil reais em tráfego pago. A meta no que vem é investir 1 milhão. Beleza, por que eu vou investir 1 milhão? Porque eu sei exatamente quanto que retorna no MX, Y, Z, quanto que retornou em 25, 24, 23, 20. Entende? Então, ter acesso aos seus números vai te permitir calcular isso daí, ok? Então, é por aí. Qual que é a sua receita? Qual que é a sua expectativa, o orçamento, né? Então, quanto você vai gastar em anúncio, quanto você vai gastar em estrutura, quanto você vai gastar com impostos, quanto você vai gastar com equipe. Pô, se eu sei que meu time custa X, cara, ano que vem eu tenho que reajustar essas pessoas. Algumas delas vão ser promovidas, outras delas eu vou simplesmente pagar mais, outras eu vou contratar, outras eu vou... Então, beleza, então você planeja isso aí, certo? Então, o próximo passo é o orçamento. Então, o primeiro passo, analisa o SWOT. Segundo passo, analisar bem os seus números. Terceiro passo, metas de venda, lucro, caixa. Quarto, aí você vai desdobrar essas metas para o restante, né? Número 5, uma vez que você desdobrou essas metas, o que você vai fazer? Listar as iniciativas de vendas e de marketing para bater essa meta. Depois, você vai listar as iniciativas gerais da empresa. Sétimo, definir o orçamento anual, semestral, trimestral e mensal também da empresa. Então esses são 7 passos essenciais do planejamento estratégico, na minha opinião, tá? Depois disso você vai colocar, seria muito bom você falar da cultura, o 8º passo, né? A cultura que você vai ter, quais são os valores da sua empresa. Aqui na Magnus, nos últimos 4 anos, a gente tinha 3 valores principais: velocidade, maturidade e integridade, né? Honestidade. Então, basicamente isso era muito importante pra gente. Eu estou trocando o valor de maturidade. Maturidade é o cara não reclamar, é o cara chegar na hora, é o cara fazer o que tem que ser feito, é o cara arrumar uma solução ao invés de uma desculpa, etc. Então, se você olha na XP, por exemplo, quais são os valores que ela tem? Espírito empreendedor, sonho grande e acho que é cabeça de dono ou criatividade, uma coisa assim, né? Então, os valores não são só honestidade, integridade, transparência. Não, você tem que realmente quais são os seus valores. Vai ter empresa que o valor é postura de dono e sucesso do cliente. Outras vão ter valores de... Entende? Então é importante você ter clareza de quais são os valores da sua companhia, os principais, né? Então no nosso caso a gente vai trocar agora o valor de maturidade por produtividade. Por quê? Porque com a mudança das IAs, a evolução das IAs e tudo mais, a pessoa tem que dominar mais ferramentas, tem que ter mais conhecimento, tem que saber operar mais ferramentas, então ela tem que ser rápida e produtiva, além de ser íntegra. Então a gente tem essa questão, beleza? Ok, então o 8º ponto é você olhar a sua cultura. Quais são os valores que você gostaria que o pessoal tivesse mais e quais valores que você gostaria de ter mais ou quais valores você já tem hoje e quer manter ou precisa ser ajustado e mudado a nomenclatura ou mudado a forma que as coisas são feitas. A cultura é a forma como as coisas são, os hábitos, a soma dos hábitos da equipe. Então, tem que olhar isso daí, tá? Então, depois que você olhou, aí você fala, pô, mas a cultura não deveria ser o começo? Para alguns sim, tá tudo certo. Eu gosto de pensar primeiro nos indicadores, no que a iniciativa, a empresa vai fazer, depois eu penso na cultura, mas tá tudo certo também se você pensar na cultura antes. Tem muita gente que acha que vem antes e eu não discuto isso, eu acho que faz todo sentido também. Tá, ok. Aí eu gosto de pensar no seguinte, quais são os aprendizados que eu tive em 2025? Cara, o que eu aprendi? Tento listar isso daí. Quais foram os erros desse ano, certo? Então agora, veja como as coisas já estão mais claras. Uma coisa que eu gosto de fazer é o RDI, né? É o PDI, aliás, é o Plano de PDL, perdão, RDI eu confundi com outra coisa. Mas é o PDL, é o Plano de Desenvolvimento da Liderança. Então o que é o Plano de Desenvolvimento da Liderança? O que a empresa, as pessoas-chave da empresa precisam aprender para o próximo ano? Pô, o pessoal precisa aprender sobre DRE, sobre balanço, sobre finanças intermediárias, né? Pô, legal, exemplo. Pô, precisa que minha liderança aprenda mais sobre inglês, precisa que eles aprendam outro idioma, precisa que todo mundo da empresa esteja falando idioma, beleza? Ou precisa que minha liderança aprenda sobre tal ferramenta, tais ferramentas, precisa que a liderança aprenda sobre tal ou tal soft skill ou hard skill, então aquilo que é importante que as pessoas desenvolvam na sua companhia. Pode ser um plano individual, cara, o que eu preciso aprender para o ano que vem? Cara, eu preciso dominar isso, que eu não tô legal, beleza. E o seu sócio, o que seria bom o seu sócio saber? Cara, isso, de preferência coisas complementares, né?
E as pessoas logo abaixo de vocês, o que elas precisam, abaixo que eu digo no sentido de as pessoas que vocês gerenciam, né? O que essas pessoas precisam aprender? Cara, eu acho que isso. Aí você cria um plano para apresentar para o seu time, fala, galera, a gente precisa aprender isso no ano que vem. Isso é minha responsabilidade, isso eu gostaria que fosse sua, isso aí fosse... Aí você combina. Então o cara vamos supor que uma das coisas que você quer aprender na empresa é que alguém da empresa vai ficar especialista em Face Ads. Beleza, quem vai ser esse cara que vai estudar muito sobre Face Ads? Quem vai ser o cara que vai estudar muito sobre branding? Quem vai ser o cara que vai estudar muito sobre conteúdo? Quem vai ser o cara que vai estudar muito sobre qualquer coisa que você acha, sobre marketplace, sobre influenciadores, etc. Sabe? Então, você desenvolve o PDL, o Plano de Desenvolvimento da Liderança. Até qual data isso tem que estar dominado, tal data isso tem que estar dominado, até qual data isso tem que estar dominado, quem vai dominar isso? Beleza? Dentro da companhia. Então, essas são algumas coisas que eu gosto de colocar. Feito isso, eu gosto de colocar metas também para rede social, né? Então assim, cara, se você é uma empresa que precisa crescer Instagram, YouTube, esses canais para você vender mais, quais vão ser as metas? Cara, minha meta vai ser crescer tanto no YouTube esse ano, tanto no TikTok, tanto no Instagram, tanto nisso, tanto naquilo, beleza? Então acho que é por aí. Bom, então acho que nesses passos, esses 10 passos, talvez a gente consiga fazer um planejamento estratégico minimamente decente, né? Então você faz uma análise SWOT, você analisa os seus erros, os seus aprendizados, você junta os números do seu ano, você planeja as metas do ano que vem, venda, lucro, caixa, desdobra essas metas em ano, semestre, trimestre, mês, semana, isso seria o ideal, planejar em semana também. Quais são as iniciativas para bater essas metas? Quais são as iniciativas gerais que a empresa tem que ter? Qual é o orçamento que eu vou ter para bater essa meta? Qual a cultura que eu quero para isso? Quais cadeiras eu preciso contratar para isso? Quais iniciativas eu acabei comentando já, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, que é qual o planejamento, quais coisas eu preciso aprender para eu conseguir isso, né? E aí você desenvolve o seu plano, porque aí você já começa o ano com aquele plano. Às vezes, senão aparecem várias oportunidades ao longo do ano e aí você acaba se distraindo, né? Oportunidade fora do plano, geralmente é distração, tá? Então, acho que isso aí deixa a gente bem posicionado, né? Do que eu tinha aqui da minha colinha, era basicamente isso que eu queria falar para vocês. A única coisa só gostaria de meta de investimento, também eu acho que isso é legal, para vocês que já têm algum dinheiro aplicado em ações, em CDI, em CDB, aliás, em coisas nesse sentido. É bom também ter uma meta, cara, quanto eu tenho aplicado, quanto eu vou ter aplicado no próximo ano, né? Eu acho que isso é uma coisa, meta de distribuição de dividendo, eu acho que isso são coisas legais, assim, beleza? E para finalizar, pensem nessa estratégia macro. Cara, como que eu vou ganhar o jogo? Em última análise, por que eu vou ficar aqui e os meus concorrentes não? Ou por que eu vou ganhar mais clientes do meu concorrente? Por que eu vou crescer mais que eles? Qual que é a estratégia? Eu vou me diferenciar como? Vai ser no preço, vai ser na escala, vai ser na tecnologia, vai ser na entrega, vai ser na velocidade, vai ser na qualidade, vai ser no atendimento. Eu sou uma empresa mais de excelência operacional, né? Tipo um McDonald's da vida, que é uma coisa assim. Eu sou uma empresa mais de sucesso, de intimidade com o cliente, uma consultoria, uma agência que personaliza, né? Ou meu modelo de negócio é mais focado nem numa excelência operacional, nem numa intimidade com o cliente, mas numa inovação em produto, uma liderança em produto. Então tem que estar sempre com os melhores produtos, sempre com, né, geralmente marcas de luxo, elas têm esse posicionamento de liderança em produto, então tem que estar sempre fazendo os melhores congressos, no caso da medicina, as melhores tecnologias, né? Enfim, então entender também qual que é o posicionamento do negócio, um posicionamento de diferenciação, um posicionamento de custo-benefício, um posicionamento de preço, né? É uma empresa mais de excelência operacional, de entrega rápida, de padronização de processo, ou uma empresa mais de inovação de produto, né? Isso eu aprendi com um cara, não lembro o nome dele, se eu lembrar eu falo, mas ou é uma empresa mais de intimidade com o cliente. Então, são algumas coisas que eu acho que é legal avaliar na estratégia macro da empresa. Cara, o que eu gostaria daqui a 10 anos, 5 anos, mas só pensar no geral, né? E, para finalizar, também pensar, para trazer para as pessoas da sua equipe, cara, como que você vai fazer para crescer aqui, né? Então, de quanto tempo você vai poder receber mais, de quanto tempo, o que você pode bater de meta para receber mais. Então, trazer para as pessoas também. Não vou usar o termo plano de carreira, eu acho que isso está um pouco ultrapassado, mas uma sugestão de desenvolvimento. Cara, se você de repente fizer tal coisa, ou você conseguir trazer isso aqui, ou se você bater essa meta, ou se você trouxer essa inovação para a companhia, cara, a gente consegue te pagar um bônus assim, a gente consegue, enfim. Então, acho que são coisas legais de avaliar, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e um abraço, a gente se vê nos próximos do nosso YouTube channel, beleza? Valeu galera, abração!